momentos de crise, de transição, de regimes, mas também os momentos de euforia e os momentos de reformas profundas, que levou a alteração significativa da paisagem política, social, económica, cultural do país. E, quais fo- e, portanto, marcado por uma dinâmica de repensar aquilo que é o, o que foi Portugal e perspectivar aquilo que é a sua caminhada histórica, procurando dar-lhe um sentido em cada um desses momentos, ou redefinir o seu sentido. Muito bem, então quais são os grandes momentos, esses grandes momentos históricos que eu considero relevantes para essas etapas de construção e reconstrução da identidade portuguesa, que é um processo dinâmico, sempre inacabado e nunca concluído. Muito bem, e quem é que construía essa mesma identidade? A identidade é construída geralmente pela voz, pelos discursos sobre nós próprios, através da voz dos intelectuais, sejam os cronistas, os poetas, os escritores, os pensadores, mas também pela via do discurso popular, pelas lendas e narrativas, pelos aforismos, pela música, pela arte, desde a arte erudita, a arte, desde a grande arte, mas também da arte popular. Portanto, há um conjunto de discursos eh, que foram sendo, que documentam, melhor dizendo, esse processo de construção da nossa identidade coletiva. E então, quais são esses grandes momentos de construção dessa identidade, marcado mais uma vez por experiências fortes de crise, de euforia, de fundação e de refundação, na transição, em transições importantes de períodos históricos. Comecemos pela crise de 1383-85, em que houve uma necessidade de repensar Portugal na transição da primeira dinastia para a dinastia de Avis. E temos aí uma figura importante, entre outras, que foi Fernão Lopes e a sua cronística, que ajudou também a começar a estabelecer uma ideia de Portugal e uma ideia também de missão coletiva ou do entendimento daquilo que era uh, aquilo que é a nossa caminhada histórica enquanto povo, nesse momento de crise que obrigou a espécie de repensar ou refundar Portugal, marcado por alguma mobilidade social e com a ascensão de novas classes sociais, numa mudança progressiva do tecido social português, resultante dessa crise que nós conhecemos bem, a crise de 1383-85. Depois houve outro período importante, o segundo período, foi o período precisamente da viragem do século XV para o século XVI, foi o chamado tempo que eu chamo do estabelecimento de Portugal no mundo, resultante das viagens marítimas, em que, através dos discursos dos nossos grandes intelectuais do humanismo e do Renascimento, desde onde há desde o José Pacheco Pereira até passando por Damião de Góes, Fernando Oliveira, até Camões, uh, que pensaram aquele momento histórico em que Portugal estava a marcar a história universal da humanidade, precisamente com a criar aquilo que podemos chamar a aurora da globalização, a proto-globalização, como dizia o padre António Vieira no século XVII, dando a conhecer o mundo ao próprio mundo, e a consciência dessa realização extraordinária ajudou também a pensar e a definir aquela nossa a identidade e a reprojetar qual era a missão de Portugal no mundo. E depois acabou por desenhar, nesse período, aquilo que muitos chamaram no século, especialmente no século XIX, a nossa idade de ouro portuguesa. E foi um momento forte de euforia em que figuras como o padre, António, como o padre Fernando Oliveira, que escreveu a primeira gramática da língua portuguesa, ou a primeira história de Portugal, ou a arte da guerra e do mar, na linha do que já disse Camões, mas, por exemplo, Fernando Oliveira sintetiza aquilo que foi cantado por Camões em muitas
nas suas conhecidas oitavas dos Lusíadas, em que assim se disse, né, pela voz de Fernando Oliveira. Portugal, em 80 anos, fez mais pela humanidade, ou avançou, contribuiu para o progresso da humanidade mais em 80 anos do que gregos e romanos em 2000 anos de história. Esta consciência de que Portugal tinha contribuído para superar em feitos, em realizações, em avanços científicos, em reconhecimento do mundo todo de povos e de civilizações, mais do que aquilo que eram os impérios paradigmáticos da humanidade até então, a Grécia e a Roma, o que esses impérios tinham feito em 2000 anos de história. Essa consciência de superação, de termos feito avançar, eh, acelerar a história da humanidade significativamente, de uma consciência de, por um lado, de pioneirismo e de liderança internacional a Portugal, deixando de uma marca de consciência de ter feito feitos extraordinários que marcaram aquilo que é o pensar, aquilo que foi as nossas realizações coletivas e o seu sentido, ajudando depois a repensar a partir daí, a partir dessa análise dessas realizações presentes, aquilo que foi o sentido da fundação de Portugal. Não é por acaso que nesse período começa-se a divulgar muito aquilo que é a construção, que eu chamo, do mito das origens de Portugal. A questão do milagre de Ourique e depois, através da cronística e das histórias de Portugal, que começam a nascer a partir de 1580, com a primeira história de Portugal de Fernando Oliveira, onde se tenta repensar e estabelecer as origens míticas de Portugal, que era a origem do chamado testamento cristológico, a aparição de Cristo no milagre de Ourique, a valorização de uma figura como Viriato, nessas origens heroicas no tempo dos romanos, até o retrotrair das origens de Portugal aos tempos patriarcais bíblicos e ao período que eu chamo do repovoamento do mundo, eh, depois do dilúvio universal e do poisar da Arca de Noé, de acordo com o que narra o Gênesis, no Monte da Arménia, e a partir daí começou o repovoamento do mundo, e é a partir daí que também se começa a recontar as origens de Portugal, a partir de uma figura mítica que seria o filho de Noé, que teria chegado primeiramente a Setúbal e a partir daí tinha criado a historiogénese, a sociogénese do nosso país. E, portanto, é nesse período que começa-se a repensar, a partir da leitura do presente, a interpretação do presente, para dar sentido às grandes realizações do presente, tenta-se estabelecer origens especiais, heroicas, sagradas, e conferir até uma espécie de quase mandato divino, eh, à fundação deste reino, que depois teria, nessa interpretação, uma missão especial na história da humanidade. E a primeira concretização dessa visão acontece precisamente neste período em que Portugal começa a estabelecer um império, uma rede imperial global. E, portanto, este é um momento de euforia, e é também nos momentos de euforia que se pensa a identidade de um povo, e se constrói, portanto, aquilo que é o sentido da sua caminhada histórica. Depois deste momento de euforia, vem um outro momento, um terceiro momento, que é o momento de depressão, de crise grave, que é a perda da independência em 1580, o pleito sucessório, e que inaugura 60 anos, que alguns construtores da identidade portuguesa assemelham ao exílio da Babilónia, do povo judeu. Depois há uma comparação, procura-se comparar a história de Portugal como tendo sido já prefigurada na história bíblica do povo judeu. E, portanto, o período da chamada União Dual, em que Portugal passa a ser governado durante três reinados por três reis espanhóis, Filipe I, Filipe II e Filipe III, durante 60 anos. É um momento de crise grave, de depressão, de perda da autodeterminação, e em que emerge um período muito fecundo, que é o período
que Hernani Cidade chamou o período fecundo da literatura autonomista portuguesa sob os Filipes e que lançou bases importantes para a afirmação e consolidação da língua portuguesa, daquilo que era a visão das origens de Portugal, onde esta mitificação triádica das origens que eu acabei de referir é novamente consubstanciada na monarquia lusitana e em muitos outros textos, e também em aumento de produção gramatical importante e de reforço de uma literatura de resistência e de valorização daquilo que é a singularidade portuguesa frente àquilo que era o conjunto da Ibéria, da Espanha, com quem nós queríamos distinguir como forma de resistência. E depois esse período continua em 1540, com a restauração, onde se acentua precisamente com a recuperação da independência portuguesa, a necessidade de reforçar o repensar da identidade portuguesa através da voz de intelectual, nomeadamente de oradores sagrados, de historiadores, etc., que vão repensar novamente o significado da perda e da recuperação, da restauração da independência. E é aí que aparece uma figura, entre tantas outras, mas a figura que se tornou mais mediática na nossa memória histórica foi Vieira, que escreveu uma história do futuro, a que lá vos profetaram, e que não só assemelhou Portugal precisamente como uma espécie de país espelho ou pré-anunciado por aquilo que era a história judaica, uma espécie de constitui Portugal como uma espécie de povo eleito da nova aliança, por comparação ao povo judeu, que era o povo eleito da antiga aliança, e tenta comparar precisamente os passos da história do povo judeu, narrada no Antigo Testamento, precisamente à história de Portugal, ao destino da história de Portugal, e reforçando a ideia de que aquele período de perda da independência foi uma espécie de período de exílio da Babilónia, à maneira judaica, que ajudou precisamente Portugal a purificar-se, a repensar-se, para se tornar mais forte, para depois continuar na sua restauração da independência, a realizar e a ampliar e a completar, a planificar a história que ele, universal, tinha começado no século XV e XVI e tinha ficado interrompida abruptamente com a perda da independência, e agora é necessário cumprir essa história que ficou incumprida. E é aí que emerge precisamente e se desenha a elaboração da utopia do Quinto Império, e não só Portugal iria recuperar a independência, como ainda por cima ia cumprir o seu destino maior, que era para onde é que vamos? A construção da monarquia universal e a realização da última grande era da humanidade, que é precisamente estabelecer um império de paz, de fraternidade entre todos os povos, na linha do milenarismo bíblico, nomeadamente do Apocalipse, e por referência ao capítulo 2 de Daniel, ao sonho por referência ao sonho da estátua de Nabucodonosor, que estabelece a matriz dos cinco impérios, sendo o último império da humanidade, o quinto, aquele que estava por realizar. E Portugal chama para si essa missão através da voz de Vieira, mas também através da voz de tantos outros, como Sebastião de Paiva, que escreveu o Tratado da Quinta Monarquia, do carro francês, entre outros. E é um momento importante também de repensar a nossa identidade portuguesa neste momento de transição para uma outra dinastia, a dinastia dos Bragança. Depois avançamos no tempo e chegamos a um tempo também importante de repensar a identidade portuguesa, que é o período pombalino. Como sabemos, o período pombalino é um período de 27 anos, 1750 a 1777, onde se faz reformas profundíssimas de todos os setores vitais portugueses. Em nenhum consulado governativo até então foi o consulado Josefino Pombalino, do rei Dom José, mas tinha como figura principal da sua equipa o Marquês de Pombal, que produziram reformas que reestruturaram todas as grandes áreas de atividade do país. E isso foi acompanhado também por uma proposta de mudança de paradigma.
ideológico, político, cultural, etc., onde se procura reformar Portugal à luz daquilo que eram os grandes vetores ideológicos do iluminismo político, cultural, etc., e onde se diz, e basicamente onde há uma avaliação, faz-se um diagnóstico do Estado de Portugal e se diz que Portugal estava decadente, estava em crise, estava atrasado em relação à Europa, e então tenta-se identificar os responsáveis dessa decadência extrema, onde aparecem os jesuítas mitificados como o grande obstáculo ao avanço de Portugal, e por isso é que são removidos e expulsos, mas também os ingleses, que também são descritos como os grandes inimigos também do avanço de Portugal, e propõe-se um conjunto de reformas à luz daquilo que é os modelos que eram considerados então vigentes e observados nos países chamados mais civilizados, mais polidos e mais progressivos da Europa, por referência à Inglaterra, Áustria, França, etc., onde Pombal e os chamados estrangeirados foram beber estes modelos e quiseram então implantar nas formas da educação, da universidade, da economia, criando companhias monopolistas, etc. Mas estabelecendo um discurso de repensar a nossa identidade e criando a ideia de que Portugal tinha que se aproximar da Europa culta e avançada e tinha que revogar uma maneira de estar e de ver que era considerada retrógrada e identificada com aquilo que era a influência dos jesuítas. E há um repensar significativo da identidade portuguesa em obras que também são escritas e emblemáticas desse repensar Portugal, nomeadamente a Dedução Cronológica e Analítica em 5 volumes, entre outras obras. Depois avançamos e outro momento importante em que há o repensar de Portugal acontece em 1820. O que é que acontece em 1820? Como sabemos, a Revolução Liberal, o fim do antigo regime e a passagem para a monarquia constitucional. E é uma mudança significativa, estrutural, relevante do ponto de vista político, e há também um momento também de produção eh, de literatura sobre a identidade portuguesa. E temos aí figuras como Almeida Garrett, Portugal na Balança da Europa, as próprias viagens na minha terra, é muito significativas desse, desse, dessa avaliação entre o passado e o presente, a saudade de um passado que se perdeu, mas também o reconhecimento crítico daquilo que eram as mudanças que estavam a acontecer. E, portanto, faz parte também da construção, do repensar a identidade portuguesa. Entre outras, temos Alexandre Colano, entre vários outros, ao longo do século XIX, outros nessa sequência da Revolução Liberal, que vão repensar a identidade portuguesa no quadro da construção do Estado liberal e da emergência da passagem da figura do vassalo, do português como vassalo, para a condição de português cidadão, o que é uma mudança significativa também no repensar toda essa identidade portuguesa e da paisagem portuguesa. Há uma mudança significativa da paisagem portuguesa, que era uma paisagem cultural, até a própria paisagem física e urbana vai se transformando com essa eh, transição, com essa mudança de regime, com todas as vicissitudes, guerras fraticidas que aconteceram, e são momentos importantes de repensar a identidade portuguesa em vários planos. Outro momento importante, como sabemos, do repensar a identidade, uma outra transição importante, acontece em 1910 com a implantação da Primeira República. E durante estes 26 anos também há um processo de repensar a identidade portuguesa, numa perspectiva muito nacionalista, muito forte, que a República tem como ideário, mas ao mesmo tempo é um período, por um lado, começa com a grande euforia, mas depois é marcado por crises sucessivas, dado que a República acabou nos seus 16 anos, foi marcada por muitas vicissitudes, não só a entrada na Primeira Guerra, mas também a estabilidade social, marcado por sucessivos governos, a dificuldade em implantar de forma eficaz aquilo que eram os ideais da Primeira República. Nós esqueçamos que a República em 16 anos, entre 1910 e 1927, teve 44 governos. Houve alguns governos que duraram 1 ou 2 dias.
Portanto, hoje em dia ainda estamos melhor, muito assim melhor. Houve anos em que houve 3 ou 4 governos no mesmo ano, isto é, 3 ou 4 eleições. Portanto, foi um momento de grande estabilidade, de grande incerteza, em que os grandes ideais da República acabaram por se enredar naquilo que foi a instabilidade e a dificuldade do regime se estabilizar. E também foi um momento importante de repensar a nossa identidade, não é por acaso que é nesse contexto que surge a mensagem de Fernando Pessoa, que diz que Portugal hoje és nevoeiro, é a hora, entre muitas outras obras, ligado depois à Renascença Portuguesa, que vão emergir na cidade de superar esse momento complexo em que era preciso pensar a identidade portuguesa, e depois entra pelo Estado Novo adentro, a partir de 1926, e com o estabelecimento do Estado Novo, nova literatura da identidade, uma perspectiva de reforçar a ideia de Portugal à luz dos valores tradicionais, nacionais, da recuperação do Império, a ideia do mundo português, etc. E é um momento importante também de repensar a identidade portuguesa à luz daquilo que era o ideário e os valores desse Estado novo. E finalmente vamos ao tempo que em que somos chamados agora a analisar mais de perto, que é o período da transição do Estado Novo para a democracia, disputado precisamente pela Revolução dos Escravos, a Revolução Abril, de 25 de abril de 1964, e que vai dar origem a todo um processo de transição muito complexo, eh, também doloroso, apesar de uma primeira fase ser uma transição muito pacífica, em que Portugal até eh, eh, se elogiou por ter feito uma revolução sem derramamento de sangue. Entretanto, o sangue veio mais tarde, como se sabe. E depois todo o processo também de descolonização, dos retornados e dos 2 anos, 3 anos, até 1976, 77, até o governo até o novo regime se estabilizar, se constitucionalizar, etc. Foi um tempo muito complexo, mas em que também se iniciou um processo de repensar a identidade portuguesa. E é aí que eu chamo e intitulo a emergência no período da democracia, que é o nosso, da nova literatura da identidade portuguesa, exigida e inspirada naquilo que é uma revolução, uma mudança muito maior, muito mais radical do paradigma que obrigava a olhar para nós próprios à luz de uma perspectiva totalmente nova. Porque até então, até 1975, 74, 75, a nossa identidade era repensada sempre na ligação entre aquilo que é o nosso retângulo, que foi definido eh, até nos primeiros 3 séculos, 2, 3 séculos da construção do nosso país, mas depois deste retângulo partimos para o mundo. E Portugal era um país presente, estabelecido no mundo. Nós pensávamos em função de nós próprios, mas em função também do mundo. Os Lusíadas, como sabemos, é o paradigma disso mesmo, em que nós estabelecemos as nossas 2 grandes realizações, as nossas grandes realizações épicas. Por um lado, os Lusíadas descrevem o processo de reconquista cristã que estabeleceu aquilo que fomos nós enquanto reino, mas depois também narra a grande epopeia marítima e essa grande realização que fez com que Portugal ficasse inscrito na história universal como uma realização relevante. E, portanto, a partir de todo o processo de pensar a nossa identidade sempre foi no diálogo entre aquilo que é a nossa existência europeia, o nosso retângulo, mas também na nossa presença no mundo, a nossa relação com todos os continentes. Ora, numa perspectiva de idas e de vindas e de diálogos intercivilizacionais. Ora, em 1975, com a perda do Império, como se disse, das províncias ultramarinas, nós regressamos ao nosso retângulo de onde começámos a sair no século XV. Portanto, esse regresso ao retângulo
inicial, ou berço inicial, obrigou-nos a repensar de uma forma profunda aquilo que era a nossa identidade, o nosso destino e a forma como agora íamos nos reconfigurarmos também na relação com o continente para onde regressamos e com o mundo. E portanto é aí que emerge a nossa nova literatura de identidade, que eu chamo nova literatura de identidade do tempo da democracia. E há algumas obras inaugurais dessa nova literatura de identidade, que são bem conhecidas de todos nós. Em 78, a publicação do Labirinto da Saudade, de Eduardo Lourenço, que foi uma obra emblemática, e em 79, o Repensar Portugal, do padre Manuel Antunes. Aliás, embora o Repensar Portugal tenha sido publicado como livro em 1979, na realidade ele começou a ser escrito uma semana depois, uma semana após o rebentar da Revolução de 25 de Abril, porque o Repensar Portugal, do Padre Manuel Antunes, resultou de um conjunto de artigos que foram sendo escritos na revista Brutéria, que ele dirigia, a célebre revista de Cultura e de Ciência dos Jesuítas, fundada em 1902, e que Padre Manuel Antunes foi um dos diretores mais célebres. Já agora, só para dar uma referência, Padre Manuel Antunes viveu entre 1919 e 1985 e destacou-se, por um lado, como diretor da revista Brutéria, como diretor a partir de 1965, precisamente no pós-Concílio Vaticano II. Ele depois tornou-se um grande divulgador do Concílio em Portugal e, de algum modo, também incorporou toda aquilo que eram as orientações, a cultura proposta é o ideário do Concílio Vaticano II, de abertura da Igreja ao mundo, também no plano cultural, no plano científico. Ele foi capaz de encarnar aquilo que era o ideário do Vaticano II e vivê-lo na própria revista Brutérias, abrir a Brutéria ao mundo, não ficando só fechada no círculo dos jesuítas, mas abrindo a participação de muitos, de vários quadrantes ideológicos e também a outras áreas de saber, e portanto foi um momento extraordinário de desenvolvimento desta revista. E ao mesmo tempo, o Padre Manuel Antunes também se destacou como professor da Faculdade de Letras, onde lecionou a cadeira emblemática a partir de 1957, que foi a cadeira que é transversal aos vários cursos de letras, na sequência da reforma que foi operada. E então, a partir de 1957, era a cadeira de História da Cultura Clássica, onde ele se revelou um professor exímio, formou mais de 15 mil alunos que passaram por lá e tornou-se uma referência, não só uma referência intelectual, pelo seu grande saber e a sua capacidade de ligar aquilo que era a grande herança cultural e multicivilizacional do Ocidente na relação com outras civilizações, mas com isso também interpretar o presente e projetar o futuro. E por isso tornou-se uma figura de referência e também tornou-se uma figura conciliadora, especialmente na passagem da transição da ditadura para a democracia, o que lhe valeu o epíteto de pedagogo da democracia. Tornou-se conselheiro de figuras importantes do regime democrático, nomeadamente Ramalhianes, entre outros, e até hoje é considerado uma espécie de figura relevante, discreta, mas relevante e inspiradora de uma transição para uma democracia madura e avançada. E nesse contexto, e nessa transição, enquanto diretor da Portela, começou a escrever um conjunto de artigos, de reflexões sobre essa o que estava a acontecer e o que se esperava da Revolução. E ele depois compilou esses artigos todos e publicou na Multinova em 1979. Mas na realidade os artigos são anteriores. Portanto, esta obra, embora seja posterior ao Labirinto da Saudade, ela começou a ser escrita antes do Labirinto da Saudade do Eduardo Lourenço. E é uma obra muito significativa. Eu considero que estas duas obras, a do Eduardo Lourenço, Labirinto da Saudade e o Repensar Portugal de Manuel Antunes, inauguram emblematicamente a nova literatura da identidade portuguesa. E em relação ao do Padre Manuel Antunes, que é esta, o Repensar Portugal, nós agora até publicámos recentemente com o apoio da Câmara Municipal de Sertã, que é a terra de nascimento do Padre Manuel Antunes, e foi feita uma edição especial para oferecer
a todos os deputados da Assembleia da República. E porquê a todos os deputados da Assembleia da República? Porque, como consideraram algumas pessoas, como Lindley Sintra e outros, Jaime Gama, etc., eh, consideravam que este livro devia ser um livro, uma espécie de livro de mesa de cabeceira de todos os políticos, porque realmente é uma espécie de manual de política e de cidadania. E já vou tentar explicar porquê. Porque ele faz uma análise muito equilibrada daquilo que é, que são as possibilidades que esta transição está a proporcionar para uma mudança significativa para uma democracia avançada, mas também aponta os perigos e faz uma anatomia da política na relação com a história e com a atualidade e com a necessidade de construir do que é necessário e dá uma espécie quase de orientações fundamentais para a construção de uma política, de uma democracia madura, estável, mas ao mesmo tempo também para a construção e para a formação do perfil dos políticos adequados para governarem um Portugal de acordo com aquilo que se espera de uma democracia moderna e que contribua para o desenvolvimento do país. Mas eu considero que estas obras são obras inaugurais da nova literatura da identidade portuguesa, porque a partir de então muitas outras surgiram. Vou dar alguns exemplos, entre muitos outros. Até hoje têm surgido, ao longo da democracia, do período da democracia, obras que repensam a identidade portuguesa. Por exemplo, houve um momento também importante, por exemplo, 1986, em que nós entramos na União Europeia. Também surgiu muitos escritos sobre o que ia acontecer a Portugal quando Portugal entrar na União Europeia. Por exemplo, de Fernandes Faf, publicou um livro chamado assim: Portugal deixará de existir em 1986, precisamente devido aos receios do perigo da entrada na União Europeia para que Portugal pudesse, no sentido de saber se Portugal ia continuar a ser um país livre, independente, com a identidade própria, etc. Mas depois muitas obras aparecem. Mais tarde, aquela muito conhecida do José Gil, Portugal e o Medo de Existir, ou do Miguel Real, A Morte de Portugal, ou do Boaventura Sousa Santos, tem várias obras sobre a identidade portuguesa, ou do Manuel Clemente, Portugal e os Portugueses, ou o próprio Zé Matoso, também tem uma pessoa que pensa Portugal e os portugueses. Há uma série de outras obras que se enquadram naquilo que eu chamo a nova literatura de identidade que emerge no tempo da democracia. E que tem a ver, curiosamente, o tempo da democracia é um tempo muito dinâmico, como sabemos, marcado por processos de reformas e atualizações constantes e de instabilidades, e com FMIs, troicas à mistura, etc. E são momentos que suscitam sempre obras que, pela voz intelectual, nos ajudam a repensar a nossa identidade, o sentido do nosso caminhar coletivo, as exigências eh, que nós temos que ter em conta em cada desses momentos históricos. E é curioso que a nova literatura da identidade portuguesa torna-se muito profícua e prolixa no tempo da democracia. Mas agora concentremos-nos mais nesta obra, no Repensar Portugal. E porque é que o Repensar Portugal é muito interessante e muito significativo e que se lê em 2 horas. E é uma leitura muito agradável, é uma leitura muito incisiva. E lendo hoje, em 1925, se nós tirássemos as datas em que os capítulos foram escritos, em boa parte da obra parece que podiam ser escritos hoje. E o Padre Melano Tunes, na sua obra, nós temos a oportunidade de publicar, contribuir, promover com a equipa mais vasta a publicação da edição crítica da obra completa de Padre Melano Tunes da Fundação Gulbenkian, em 14 volumes, e muitos dos seus textos, uma das características dos seus textos é
aquilo que é o que eu chamo o extraordinário pensamento prospectivo do Padre Manuel Antunes. Ele não só faz o diagnóstico do presente, mas antecipa tendências e usa uma linguagem que, em muitos aspectos, é uma linguagem que se tornou aquilo que veio a se tornar a linguagem eh, dos tempos que viriam. Isso também foi salientado uma vez num dos congressos que nós organizámos na Fundação Gulbenkian. Fizemos dois grandes congressos, um em 2005 e um em 2018, em 2018 para assinalar o centenário da sua morte. Num desses congressos, uma das figuras que lá também usou da palavra foi José Pacheco Pereira, que curiosamente disse: o grande segredo e a grande atualidade de Manuel Antunes foi ele nos anos 50, 60 e 70 antecipar tendências que se vieram a confirmar mais tarde, diagnósticos que depois se tornaram realmente acertados e também uma linguagem nova que na altura era totalmente inovadora e depois se tornou uma linguagem, se tornou a nossa linguagem que veio a se impor. A forma de ler o presente, de analisar, a forma de escrever e, portanto, por isso é que ele, ainda hoje, quando eu dou texto do Padre Antunes nas minhas aulas, muitos ficam surpreendidos com a atualidade extraordinária dos seus diagnósticos, das suas chaves hermenêuticas, que nos ajudam, tirando os aspectos datados, que têm naturalmente, mas em muitos aspectos ajudam-nos a compreender aquilo que é, do ponto de vista a antropologia social, a antropologia política e o próprio mundo em processo de globalização. E ele escreveu nas suas. Ele era um homem multifacetado, escrevia sobre todos os assuntos e mais alguns. Ele usou na sua escrita 126 pseudónimos, por várias razões, isso é outro assunto, há uma explicação para essa diversidade pseudonímica, e ele escreveu sobre os mais diversos assuntos, desde estudos clássicos, desde gregos e romanos, passando por São Tomás de Aquino, por Heidegger na filosofia, até Michel Foucault, mas também tem muitos escritos importantes sobre relações internacionais, geoestratégia, etc. E tratou nos seus escritos sobre os mais diversos países do mundo, desde a Austrália à China, ao Brasil, etc., como uma espécie de observador do mundo, onde ele também escreveu, analisou aquilo que eram as grandes tendências internacionais e aquilo que cada país estava a ser ou ia se tornar no contexto geoestratégico. Realmente, ao mesmo tempo que se tornou um grande crítico literário, muito apreciado no seu tempo, e onde ele também teve a oportunidade de dialogar, de conviver, de analisar os grandes escritores da literatura contemporânea, nomeadamente a portuguesa, mas também a internacional, porque ele viajou também muito, e a própria Voltaire é uma espécie de caixa de ressonância do mundo, porque recebia informação, revistas, livros, e de tudo o que estava a passar a nível internacional, e depois isso tudo era objeto de análise, de reflexão, e especialmente no período do Estado Novo, isso depois era traduzido em artigos na Voltaire e eram tratados e refletidos. Portanto, Paulo Antunes e a sua obra é um reflexo do pensar o mundo, da cultura, de uma forma extraordinária. Ele foi amigo de Sofia de Mel Brainer, de Jorge de Sena, de António Sérgio, entre outros grandes figuras da cultura portuguesa com quem ele dialogou, que acolheu e que, nesse diálogo, também realizou aquilo que era um dos seus ideais de vida, também ele, enquanto jesuíta, que pensava, que tinha a missão de pensar o mundo, a cultura, etc., mas também realizou o grande ideal do Vaticano II, que era abrir a Igreja ao mundo, e estabelecer pontos de diálogo, numa perspectiva do diálogo com a diferença, com a diversidade, etc. E é por isso que um dos seus alunos e amigo, e que também escreveu, analisou o seu pensamento e a sua ação, disse que Padre Manuel Antunes foi um pensador ecuménico por excelência. Desenvolveu o chamado ecumenismo cultural. E é neste contexto que ele também vai escrever sobre
o 25 de Abril de uma forma extraordinária. E ele tem, agora vou salientar alguns aspectos. Por um lado, ele, nesta obra, no primeiro artigo que ele escreve, ele alegra-se e valoriza a importância desta transição e deste tempo novo que se abre. E é por isso que ele, na primeira, no primeiro artigo que ele escreve, uma semana depois, pouco depois da Revolução, ele diz assim, no seu, no seu Oh, parágrafo que caramba. inicial, sim? No seu parágrafo inicial, diz assim, e cito: De um dia para o outro, tudo pareceu novo. Era o fim das palavras longamente proibidas, dos gestos apertadamente contrafeitos, de uma certa mentira institucionalizada, do terror invisível, mas presente em toda a parte. Era a possibilidade do termo do isolamento internacional, daquele orgulhosamente sós, que é a contradição mesma do mundo em que vivemos. Era o surpreso despertar de um pesadelo de anos, cada vez mais denso, cada vez mais escuro. Era o emergir da apagada e vil tristeza para o mundo outro, o mundo da esperança na sua dimensão histórica tangível. Era o regresso à pátria comum de tantos que dela tinham partido, tinham sido expulsos porque a amavam de outra maneira, mas dos quais se nos dizia infatigavelmente que a odiavam. A Revolução foi a festa, festa dos escravos de Maio, da confraternização do povo e das Forças Armadas, do entusiasmo coletivo, de uma certa irmandade não fingida, de uma vasta disponibilidade à abertura, de uma, por vezes, cândida e larga espontaneidade. E é assim que Manuel Antunes, desta forma, em prosa poética, canta o significado da Revolução dos Cravos. Mas este encantamento inicial, que ele também canta e revela, depois vai ser acompanhado ao longo da obra e à medida que os artigos também se vão sucedendo, também pela análise rigorosa da realidade. E também alerta para os perigos que a Revolução e que a pós-Revolução estavam, as tendências que estavam a incorrer. Chama a atenção para o perigo daqueles que queriam criar, revogando a antiga ditadura, queriam criar outras ditaduras de outros sinais ideológicos. Chama a atenção para o perigo da construção de um novo regime, de uma nova sociedade, marcado apenas em idealismos e sem assentar num projeto de cultura e de política assente em valores, assente numa programação bem pensada e bem organizada e responsável. Tem um capítulo sobre que diz assim: fez-se agora a revolução política, agora é preciso fazer a revolução ética, a revolução moral. E é aí que ele diz que uma democracia para cima dura não basta fazer de forma superficial, do ponto de vista social, etc., eh, a revolução. É preciso fazer uma revolução muito mais profunda, moral. E ele diz que não basta fazer uma democracia exterior. E é preciso interiorizar a democracia. E para isso é preciso ética. E chama para os perigos do chamado clientelismo, do centralismo, do ideologismo eh, e do burocraticionismo, ou burocratocionismo. E por isso é que ele diz, apresenta como lema os 4 Ds. E é preciso desburocratizar, desideologizar, desclientelizar e descentralizar. E é preciso que os políticos pensem, em primeiro lugar, no bem do país e não em si próprios, que valorizem mais o bem comum e menos a partidarice, os partidos. Os partidos são importantes, mas desde que estejam ao serviço de todos e procurem uma comunhão e quando está em causa os interesses do país, os interesses do bem comum e da construção do país, os partidos devem se entender em função desta construção. E faz também uma
aquilo que eu chamo a anatomia do poder e as motivações para exercer os cargos políticos e aquilo que são as motivações do poder. Naturalmente, identifica as motivações eh, egoístas, de interesse, considerando essas as chamadas motivações negativas, que só constrói, essas motivações só criam políticos que não que servem a si próprios e não servem o povo e afirma depois que o ideal por excelência do político deve ser servir a comunidade. Portanto, é tudo uma pedagogia da democracia e da construção de um Estado democrático e do perfil do político adequado que ainda tem validade hoje. Ao mesmo tempo, ele também pensa no destino de Portugal, porque num tempo em que, como imaginam naquele período, com a perda do Império, com o regresso ao nosso retângulo, agora como é que nós vamos subsistir com Portugal sem império, voltando ao retângulo de onde viemos? E é aí que ele defende que é preciso nos virarmos para a Europa e tornarmos verdadeiramente um Estado europeu. E ele é um defensor e vai se tornar um defensor da importância de nós estarmos ligados à Europa, de fazermos a integração europeia, mas também vai defender que não percamos a nossa relação com o mundo que nós construímos e deixámos uma herança, nomeadamente a herança da língua, e a importância de criarmos uma espécie de relação irmã, uma irmandade, uma relação de fraternidade com os novos, com as nações e com os países que emergiram no quadro daquilo que é que nós hoje chamamos a lusofonia, o mundo lusófono, e diz que a nossa língua foi o capital que nós deixámos no mundo e que agora partilhamos com todos os povos que a falam, e isso é que pode também suscitar a possibilidade de nós continuarmos nessa relação com o mundo e termos também um papel na história global. E aí ele depois tem um aspecto muito importante que eu gostava de salientar aqui. Por um lado, ele diz, tem aqui uma passagem muito interessante que é: nós precisamos de continuar a acalentar os que ele chama os mínimos da utopia, os mínimos de utopia. Mas ele é mas uma utopia realista. Ele, de algum modo, atualiza e enquadra numa perspectiva prospectiva que ele chama, ele próprio chama utopia realista. Não as utopias velhas, antigas do Quinto Império, delirantes, etc., em que vamos crescer o Quinto Império do mundo. Ele disse que já não tem sentido, já passou. Mas Portugal, devido a essa experiência, essa herança cultural, essa experiência cultural de relação com o mundo, com os diferentes povos da humanidade, pode aspirar a desempenhar aquilo que ele chama, aqui numa passagem, que é ter o estatuto de povo mediador. E ele, na altura, diz assim, que é muito interessante esta passagem, que eu gostava de vos ler só. Neste contexto mundial, que a existência de povos mediadores, pequenos ou grandes, de preferência mais os pequenos do que os grandes, é altamente benéfica para o crescimento harmónico da humanidade, para o seu ritmo menos atormentado e conflitual e para a criação de relações internacionais que não sejam só, nem principalmente, relações de poderio e de dominantes a dominados. É neste contexto que o Renascimento em Portugal adquire sentido novo, não apenas para proveito próprio e dos seus filhos, mas para a humanidade mais larga, a começar pelos povos de expressão portuguesa, de formação antiga ou recente. Ele, no fundo, diz que Portugal tem uma experiência de relação com o mundo e é dos povos que têm mais experiência histórica de relação com todas as civilizações e continentes, graças aos seus 600 anos de saída e de relação com todos os continentes. E ele dá-lhes uma espécie de experiência histórica que, embora agora sendo pequeno, ao país médio, pode desempenhar essa função de país mediador entre os grandes blocos internacionais, entre as grandes potências. E há aqui uma espécie de decalque laico secularizado, aquilo que era também uma visão, por exemplo, de António Vieira, ou do Padre António Vieira, ou de Fernando Pessoa, ou de Agostinho da Silva, que via Portugal como o criador do Quinto Império da humanidade, mas como Quinto Império da Concórdia, da Paz, etc. Mas o Manuel Antunes aqui concretiza isso nesta função
num estatuto diplomático de mediação e de estabelecimento de relações de concórdia e de diálogo e de cooperação entre os diferentes povos, a partir dessa experiência e a partir do bloco dos países de língua portuguesa, que envolve quatro continentes. E, portanto, e essa experiência de diálogo histórico é que dá sentido, de acordo com Manuel Antunes, no Repensar Portugal, a uma missão que Portugal poderá continuar a ter no mundo. Portanto, Portugal regressou à Europa, ao seu antigo retângulo, mas ao mesmo tempo não deixa de poder continuar a ter esse papel importante, à luz daquilo que ele chama os mínimos de utopia. Portugal deve continuar a acalentar. E ao mesmo tempo, também noutros artigos, ele defende que Portugal deve incorporar-se na ILOB, que é o continente e ao seu continente, e de que é membro de pleno direito, e também poderá ser membro de pleno direito de uma comunidade política que se está a formar, e que ele diz que é, e ele até tem uma expressão, diz que Portugal deve contribuir para criar aquilo que é a nação europeia, para que o projeto político da Unidade Europeia vingue, e é preciso criar uma ideia de união, de, não só da União Europeia, mas de nação europeia, onde todos possam contribuir com aquilo que são o contributo das suas identidades nacionais para criar uma espécie de nação europeia de identidades múltiplas. E, portanto, neste contexto, ele repensa o passado, analisa o presente e projeta o futuro, procurando, por um lado, fazer uma pedagogia sobre a construção de uma pedagogia, de uma democracia madura, plural, como ele defende, multipartidária, multiideológica, assente na perspectiva de construir o bem comum em primeiro lugar, não cedendo a tentações totalitárias nem a novas ditaduras de sinais ideológicos extremos, quer de esquerda, quer de direita, como ele aqui aponta como um perigo que podia ter acontecido naquele período de transição, que podia ter sido que estava que era evidente e que podia depois resultar precisamente numa passagem não para a democracia, mas para uma nova ditadura, mas ao mesmo tempo a construir uma democracia como ele desejava e como ele mencionava, que fosse uma ideologia, que fosse uma democracia avançada, madura e assente na construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais equânime, em que procurássemos vencer os egoísmos e pensar na comunidade em primeiro lugar. E este é o sonho dele para Portugal, e esse sonho que está neste livro, que eu considero um dos pilares da nova literatura da identidade portuguesa no tempo da democracia. Obrigado pela vossa atenção.